Senhores e senhoras, muito bem-vindos a mais um episódio. Eu não sei ainda qual vai ser o nome desse quadro, provavelmente você está vendo aí no título, mas é um quadro que a gente vai usar para refutar figuras que falam sobre o ambiente cristão, o ambiente de igreja, com o único e exclusivamente intuito de esclarecer o evangelho, tirar dúvidas também e conversar sobre o cotidiano sempre à luz da palavra, com muita calma, com muita seriedade também. É o nosso objetivo aqui, daquele jeitinho gospel de ser, sempre de forma muito sincera e sem papas na língua. Hoje nós vamos refutar o Daniel Pax, mais especificamente a conversa que ele teve com o Vitor Fontana no Inteligência Limitada, que foi um podcast que eu assisti praticamente inteiro, e eu fui anotando pontos, principalmente da fala do Daniel, para a gente ter essa conversa e refutar ele através de detalhes que eu fui percebendo, pescando, e justamente com o intuito de esclarecer as confusões que a maioria dos ex-crentes, né, se assim pode se dizer, trazem a respeito de vida com Deus, a respeito de percepção cristã, a respeito de igreja, de templo e todas essas confusões que eles acabam fazendo, seja de propósito ou não, mas para confundir a cabeça e estimular os traumas que as pessoas viveram. Não sei se estimular, mas eles gostam de reviver esses traumas que as pessoas viveram e acontece que eles muitas vezes generalizam. Então a gente vai começar, tá? Pedi pro Davi só colocar as minutagens, eu tô aqui com a minha colinha, porque eu queria sempre falar tudo, né, o mais próximo daquilo que eu anotei. Então, vamos lá. No minuto 14:50, ele fala, né, sobre ele ter viralizado com vídeos cristãos e que ele foi percebendo ao longo que não era aquilo que ele queria, ele não se sentia plenamente feliz fazendo aquilo, né? Ele queria ser reconhecido mais pela sua música, reconhecido mais pelo seu humor, pelos stand-ups que ele fazia, e que fazia aqueles vídeos, além de não estar dando retorno financeiro, ele não os deixava plenamente felizes. Aí eu digo, então por que ele começou? Obviamente que a resposta está mais para frente, por que ele começou, por que ele continuou, mas será que tudo que a gente faz tem que nos deixar plenamente feliz? É óbvio que, infelizmente, nós não seremos reconhecidos por tudo o que fazemos. E isso, às vezes, é triste, é frustrante, eu entendo. Mas o ponto é que a gente não pode ficar reclamando e remoendo só porque aquilo que nós fazemos a gente acha que não está tendo o reconhecimento que nós achamos que deveríamos ter. Então a gente precisa, às vezes, fazer as coisas porque é certo, não simplesmente porque aquilo vai nos dar dinheiro e vai nos dar um reconhecimento absurdo. Muito cuidado quando você estiver fazendo algo certo, mas só porque aquilo não te dá um alcance gigantesco, você para ou, principalmente, se sente frustrado, mesmo você sabendo que está fazendo algo certo. Então, muito cuidado, porque onde está o nosso tesouro, é ali onde está o nosso coração. Se fazer pessoas rirem, igual ele diz, se fazer pessoas se sentirem melhor através da comédia cristã, às vezes não é o suficiente para você se sentir pelo menos feliz. Eu sei que isso não paga a conta, e eu sei muito bem que isso não alimenta a nossa família, mas ter isso como um propósito um pouco maior de vida deveria satisfazer um coração daqueles que dizem que amam a Cristo. Agora, mais ou menos, né, no minuto 20, ele fala que ele estava, né, ali com um convidado no seu podcast, que gravou mais de 250 episódios de podcast, e no meio do período pandêmico, algumas pessoas iam no seu podcast falar que Deus curou os seus familiares, sendo que ele estava com um amigo que Deus não tinha curado, e aí ele aplica uma dúvida que é válida. Porém,
ela mostra, ela denuncia o que a gente vai ver bastante durante esse podcast, que é uma imaturidade. A dúvida é, por que Deus cura uns e cura outros? Se vocês quiserem, a gente pode fazer um vídeo refutando ponto a ponto. O objetivo não é esse. É mostrar como, às vezes, esses ex-cristãos, a maioria das dúvidas que eles têm são dúvidas válidas, completamente válidas, porém são dúvidas muito infantis para alguém que diz que passou décadas na igreja. Então, como é que alguém passa décadas na igreja e não consegue ter ainda em seu coração sanado uma dúvida que é relativamente simples de se responder? Então você vê que a maioria dessas pessoas passaram décadas na igreja, mas não foi aprendendo, não foi se aprofundando em Deus, não foi moldando sua alma em Deus, foi cumprindo ritos. E esses ritos, eles não têm a capacidade da famosa metanoia que a gente fala, que é a mudança de espírito. O cumprimento dos ritos não vai mudar você. Ele pode te fazer manter um disfarce, uma linda personalidade diante das pessoas, mas os ritos não mudam o seu coração. Só o que muda o seu coração é o próprio Cristo. E para ter esse Cristo é necessário comunhão diária, aprendizado diário. Ele diz, vem e aprendei de mim que eu sou manso, o fardo é leve. E quando ele vem e apresenta essas dúvidas, que são, repito, são válidas, porém infantis, ele vai apresentando várias dessas ao longo do podcast. E é muito triste ver que alguém passou décadas da igreja, não teve líderes que eram capazes de expor algo tão simples quanto essa dúvida. E quando as pessoas saem da igreja, elas saem com essas dúvidas primárias e saem disseminando essas coisas que eram para ser corrigidas pelos seus pastores, que não eram preparados o suficiente para explicar, pelo menos, essas coisas que são tão básicas do evangelho. Então, cuidado quando você passa muito tempo na igreja, mas você não faz a menor ideia do que você está fazendo lá. Mais ou menos na minutagem 22, né, do podcast, ele começa a falar que para uma igreja acontecer, ela precisa de ar-condicionado, bancos confortáveis, luzes. E isso é um mito muito grande, porque a maioria das igrejas brasileiras ficam em lugares extremamente periféricos e os irmãos não têm a capacidade de proporcionar todas essas coisas para aqueles que estão lá. Então, quando ele fala isso, você consegue entender o tipo de igreja que ele acaba frequentando, que ele frequentou durante algum tempo. Igrejas que estavam preocupadas com o exterior, com o famoso prédio, as quatro paredes. E as quatro paredes realmente não têm poder salvífico. A maioria das igrejas são compostas por pessoas pobres, por pessoas extremamente humildes, sendo elas física, intelectualmente também, pessoas humildes intelectualmente. Então, para uma igreja acontecer, não, ela não precisa de nada disso. Até porque as igrejas do tempo de Jesus não tinham isso. E Jesus condenava todos esses irmãos e templos que eram lindos e belíssimos por fora, mas não tinham aquilo que Deus mandou ter por dentro, a beleza interior, tanto de pessoas quanto de lugares. O que adianta o templo de Salomão ser lindo, com não sei tantos metros de altura, se aqueles que estão dentro são completamente podres, como Jesus chamou os fariseus de sepulcros caiados, sepulcros podres por dentro. Então não, as igrejas não precisam de todos esses requisitos para acontecer. É claro que esses requisitos são ótimos, mas a maioria do povo de Deus e das igrejas são em lugares periféricas e não tem esses aparatos que você diz que as igrejas precisam. E cuidado quando a igreja ela oferece muitos e lindos luxos externos, porque às vezes eles estão usando isso aí, todos esses aspectos, para te prender num ambiente confortável, enquanto a sua alma é tragada por propostas falsas, tá? Lá no minuto 25, ele acaba soltando algo que ele acaba se contradizendo mais para frente. O que é? No minuto 25 ele fala que Jesus pede
para nós largarmos o nosso eu, tudo o que temos e o seguir. Mas, no decorrer do podcast, ele pergunta por que não pode ser cristão e homossexual. Por que eu não posso fazer sexo sem estar no contexto do casamento? Ou seja, Jesus manda largar tudo, mas é meio que mais ou menos, porque ele vai se contradizendo o tempo todo durante o podcast, e no minuto 25 isso prova isso. Por que ele se contradiz? Porque ele quer escolher, assim como todos os ex-cristãos, aquilo que ele acredita e aquilo que ele não acredita. E isso é o problema, porque a Bíblia, o livro cristão, vamos chamar a Bíblia, vamos ter a Bíblia como um livro religioso. É um dos poucos, ou acho que o único livro que você não pode escolher partezinhas para você acreditar ou não, porque ele é justamente um livro que se complementa ao longo dos seus 66 livros. Então, se Jesus manda nós largarmos tudo aquilo que somos e segui-los e carregamos a nossa cruz, renunciando a nós mesmos e a nossas vontades, você responde por que a Escritura condena o homossexualismo, condena o sexo fora do casamento, condena a gula, a avareza, a luxúria, o adultério, a fornicação e todas essas coisas. Porque Jesus manda negarmos a nós mesmos e aos nossos impulsos. É exatamente por isso. Então, muito cuidado, irmão, quando às vezes você não tem uma opinião formada, e cuidado muito também para não se contradizer, que eventualmente acontece. Acontece da gente se contradizer, errar, porém, é necessário a gente sempre estar atento, e quando errarmos, vamos pedir perdão, porque a gente erra mesmo, é normal. Porém, não sejamos tão certos e convictos que a nossa opinião é magnânima, porque a gente acaba se prendendo em falsas ideologias que faz com que nós tenhamos esse tipo de indagação. Lá no minuto 26, ele começa a falar e dissertar sobre o famoso, que nós já sabemos, o Jesus assistencialista, o Jesus, o primeiro comunista, né? Aquele que partilha com todos, que multiplica o pão, aquele mesmo Jesus que falou que não ia multiplicar mais pão, porque a multidão só estava com ele atrás de comida. Então, mais uma vez, uma pergunta, uma dúvida, uma indagação válida, porém primariamente falsa, porque ele continua batendo naquelas coisas que são muito primárias e simples de se responder. Jesus não era assistencialista, o primeiro comunista, nada disso. Jesus não veio nem para pregar ideologia política. Ele veio unicamente para nos salvar e nos redimir dos nossos pecados e nos dar exemplo do que é ser um homem, do que aquilo Deus esperava de Adão. Então, sempre, perguntas simples que eu espero que o Daniel aprofunde mais, se aprofunde mais na Escritura, para que você deixe de ter essas crenças e essas perguntas sejam respondidas ou por bons pastores ou através do encontro genuíno com Jesus, que não precisa ser literalmente nas quatro paredes de uma igreja, mas ele se revela através da sua palavra. Porém, é necessário abrir mão de si mesmo. Não se esqueça disso, Daniel. Tá, agora para mim, um dos que mais doeu, uma frase que ele disse lá no minuto 38, que diz o seguinte: a Bíblia foi um livro que foi porcamente traduzida. Ele usa mais ou menos essas palavras. E cara, putz, foi mal, mas assim, qualquer um que estude crítica textual, vê que a Bíblia foi um dos livros mais contestados do mundo. Muito mais que os livros budistas, hinduístas, islâmicos. E mesmo assim é um livro que se prova estar correto. É óbvio que tem ali alguns detalhes sobre tradução para o espanhol, para o inglês e principalmente para o português. Mas você falar que a Bíblia foi porcamente traduzida é um insulto absurdo às escrituras. E, por exemplo, João Ferreira de Almeida, que fez uma excelente tradução, sabe? A Bíblia
é um dos únicos, eu acho que é o único, se não for o único, é um dos únicos livros que bate no próprio povo, ou seja, no próprio povo que a Bíblia se propõe a registrar os relatos, é o povo que a Bíblia mais bate. Em Gênesis 3, o ser humano já destrói, já faz um alvoroço, que é quando entra o pecado no mundo. Em Gênesis 6, 3 capítulos depois, Deus já não aguenta mais e quer destruir o mundo inteiro. A Bíblia é repleta de Deus usando os homens que a escreveram através do Espírito Santo, batendo no próprio povo de Israel, batendo nos judeus, batendo nos gentios. Ou seja, a Bíblia, ela bate no próprio público. Será que tem algum livro de Allan Kardec que bate nos espíritas? Será que quando Buda, que escreveu seus relatos de caminhada e aquilo que ele vinha durante seu processo de iluminação, bate nos seus próprios seguidores? Acho que só a Bíblia que vai e condena abruptamente as ações hipócritas do seu próprio povo. Então, se você acha que você está sendo um revolucionário, criticando o povo cristão, parabéns. A própria Bíblia é o livro que mais faz isso, que critica as hipocrisias, que critica as mentiras, que você desdenunciar, que não é muito isso que você faz. Você não acaba denunciando aquilo, você denuncia aquilo que te convém, porém de forma extremamente infantil e imatura. Então eu peço sempre que você faça uma análise interior e busque não o Cristo que você acha que existe, mas o Cristo genuíno, que nos confronta e nos livra de todo pecado. E aí, no minuto 39, ele vai falar de um pastor. Pastor, né? Se pode chamar alguém que tem essa postura de pastor e realmente não pode, eu vou te provar aqui nesse vídeo. Por que não pode? É muito simples. Esse cara que comprou todos os ingressos pro seu show, não importa o que ele diga-se, esse cara não é um pastor, mas por quê? Porque ele não tem postura de cristão. A Escritura é clara quando ela diz que nós seríamos conhecidos por amar. Nós seríamos conhecidos pela nossa postura e não por aquilo que nós nos denominamos ser. Então, se eu falo para você, Daniel, que eu sou um fisiculturista e nos últimos 3 anos fui eu que ganhei os 3 Mr. Olímpia, e você vai olhar para mim e falar, beleza, João, eu entendo e tal, mas é óbvio, é evidente que isso não aconteceu. É evidente, é só você olhar para mim. Ou seja, é só você olhar para a realidade dos fatos. A Escritura fala de vários requisitos de quem quer ser presbítero, de quem quer ser pastor, de quem quer ser bispo. E veja, nenhum deles é oprimir, xingar, bater. Você percebe? Qualquer um que faça isso não é um pastor verdadeiro, é um pastor falso. E esse cara que fez isso, ele é falso. Então a gente não pode considerar esse cara nem um irmão em Cristo justamente por causa dos seus frutos. Então, cara, você sabe disso. Você sabe que eu tô falando é a verdade. Qualquer um que tenha essa postura tão agressiva, que te xingue, como você diz, esse cara não é cristão de verdade. Porque um cristão, ele tá preocupado primeiro com a sua própria vida, em melhorar a cada dia, não cumprindo os ritos, mas melhorar em Cristo. E os ritos são nada mais que um fruto daquilo que Cristo fez na vida de cada um. Então esse cara que faz isso, ele é um falso pastor e você sabe. E você usa essa postura para tentar generalizar. Olha como eles são maldosos, como eles xingam, como eles são maus. Mas você sabe que qualquer um que pratique essas coisas é um falso cristão. Não é um cristão verdadeiro. Agora, lá no minuto 49, ele fala que perguntou para o pastor da época se era pecado se masturbar, e o pastor dá uma explicação esdrúxula. Uma explicação completamente assim, é uma explicação muito piorada. E aí eu te pergunto, agora eu entendo porque ele tem essas opiniões. Porque me parece, pelo exemplo que ele citou,
que ele foi pastoreado por pessoas incompetentes, que não souberam responder uma pergunta básica para um adolescente. E pastores despreparados, intelectualmente, teologicamente, eles realmente criam cristãos com essa percepção que o importante é cumprir os ritos, os rituais, e que a dívida não foi paga, que a gente deve alguma coisa para Jesus, sendo que foi ele que pagou o que a gente devia. Olha que loucura, pastores despreparados. Entende? Então, é nossa obrigação correr atrás do conhecimento cristão. É nossa função. Graças a Deus que veio a reforma protestante para que a Bíblia voltasse de novo a nós e nós parássemos de crer naquilo que simplesmente uma figura religiosa falava. Hoje nós temos acesso ao conteúdo e àquilo que Cristo exige de nós. A gente não precisa unicamente confiar na palavra de um cara. Mas aí a gente confia na palavra de um cara, faz tudo errado na nossa vida e a culpa é de Cristo. E a culpa é dos crentes, sendo que fui eu, incompetente, que não busquei o conhecimento cristão. Ele também cita ao longo, algumas vezes, algo que eu particularmente achei uma das coisas mais maldosas, e eu estava vendo aqui na televisão de casa, e quando a minha esposa ouviu, ela ficou abismada com essa frase, que foi, ele perdeu a virgindade com a ex-esposa dele, e aí ele foi casar às pressas com alguém que ele mal conhecia, e ficou com ela por 15 anos, 2 crianças lindas vieram fruto desse relacionamento, e ele comenta que não amava a própria esposa, que ficou 15 anos com ele. E eu, caramba, meu Deus, cara, como é que você fica alguém 15 anos e fala que nunca amou essa pessoa? Ou que casou forçado com alguém que você mal conhecia? Mais uma vez, você cometeu um pecado e todos nós estamos propensos a esse pecado. O ponto não é o pecado. O ponto é a gente nunca se arrepender e colocar a culpa em Deus, ou em Cristo, ou na igreja, ou em pastores da minha incompetência. Você se casou com essa mulher porque você quis. A Bíblia não fala, se você fizer sexo com alguém, você vai ter que casar com ela. Senão Salomão, tinha se casado com centenas de mulheres. A Bíblia fala que o próprio sexo é o casamento por si só, é a aliança por si só, é o momento que a aliança se solidifica. E isso não é culpa da igreja se você fez sexo com a sua namorada. E se casou com ela, e se casou com uma pessoa que você mal conhecia. Você falar isso é como se a igreja ou a própria Bíblia pregasse isso. E ela não prega. Então, muito cuidado quando você distorce a Escritura ao seu bel prazer. Quando você distorce a Escritura e acaba fazendo uma lavagem cerebral naquelas pessoas que têm menos conhecimento teológico ou praticamente nenhum. Então, isso que você disse é uma mentira, porque a Escritura não manda você fazer isso. A Escritura proíbe o sexo fora do casamento. Se você fez, você tinha que se arrepender e não casar. Então, a culpa é sua. Todas as culpas dos meus pecados, elas são minhas, não da minha esposa. Eu quero citar um exemplo aqui. Imagina que eu vou lá e adultero. Sou casado hoje e saio e me relaciono com uma outra mulher. E aí, as pessoas vão me indagar, e aí, João, como é que você fez isso, cara? Aí sabe quem eu coloco a culpa? Coloco a culpa nela. Porque minha esposa tá assim. Essa aqui é melhor. A culpa é realmente dela? Ou a culpa é minha, que foi um mau caráter? Então pense que a culpa dos nossos pecados é sempre nossa, nunca de outra pessoa. Por quê? Porque se eu tivesse parado e buscado aquele conhecimento na Escritura, eu não teria cometido esse erro. Mais ou menos 1h10 de podcast, ele se contradiz mais uma vez. Contando uma história de que ele ajudou um senhor cadeirante a atravessar a rua para chegar a um banco,
E aquele senhor se propôs a pagar uma gelada para ele. E ele falou, não, eu já estou satisfeito. Mostrando para nós, mais uma vez, que para um cristão genuíno, só o fato de ajudarmos alguém já é aquilo que nos deixa satisfeito. E não em si o reconhecimento ou aquilo que a gente ganha por ter ajudado alguém. Então, ele fez muitos vídeos de humor que ajudaram muita gente, fizeram muita gente rir, sair de lugares profundos, às vezes de pessoas feridas pela igreja e pela religião foram ajudadas pelos vídeos que ele fazia. Isso é um fato. E às vezes a recompensa não vem daquilo que a gente acha que merece. E olha que louco, ele não foi tão reconhecido quanto ele acha que deveria como músico, como humorista, porém o humor e a música dele ajudaram várias pessoas, mas para ele não era o suficiente. E por isso que ele se frustra tanto e reclama tanto e fala o tempo todo no podcast de grana, capitalismo, porque para ele, ao que parece, obviamente, no vídeo, isso é tudo. É tudo, algo que ele não deveria pensar. E sim, Daniel, você estava correto. Só o fato de fazermos o bem já é algo que nos satisfaz. E em 1h32 ele fala sobre defender Jesus, que é o que eu não estou fazendo aqui. Não estou defendendo Jesus, não estou defendendo a Bíblia, não estou defendendo o sistema eclesiástico brasileiro de forma nenhuma. Mas eu estou defendendo a mente de irmãos que às vezes, por causa de frustrações, possam ser manipulados por essa ideologia que você e o grupo de ex-crentes vem fazendo agora. Então o irmão é machucado, vê coisas erradas na igreja, e tem muitas mesmo. E eu não estou aqui, e você pode ficar tranquilo que na próxima parte do vídeo vai ser uma proposta minha para você. Então, cara, eu entendo a sua frustração, porque todos nós já vimos coisas erradas na igreja. E eu não estou defendendo Jesus de forma nenhuma. Estou defendendo irmãos que possam ser contaminados por essa ideologia que muitos ex-crentes vêm pregando. E agora, para mim, a parte mais importante desse vídeo. E agora, para mim, uma das partes mais importantes do vídeo. 1h33, 1h50 e 2h22, ele faz denúncias, 3 denúncias a igrejas. E eu quero ser um dos precursores na forma de fazer denúncias à igreja. Então, eu concordo que a gente tem que fazer denúncia, concordo plenamente, porque a Bíblia é um dos livros que mais denuncia as hipocrisias do próprio povo. Só que eu tô cansado dessas denúncias vazias e amplas. Porque a igreja faz isso. Porque a igreja tem pastor ladrão. Porque a igreja discrimina homossexuais. Isso é verdade. Mas sabe o que a gente tem que começar a fazer? Expor. Qual igreja? Qual pastor é ladrão? Qual pastor adulterou? Sabe por quê? É muito fácil generalizar. É muito lindo. Não, porque a igreja presbiteriana permite irmãos racistas. Beleza. Quem foi o pastor? Vamos começar a dar nome para as coisas. Igual a escritura diz que João Batista chegava diante de Herodes e dizia: Herodes, essa mulher que você está não é sua, você está em adultério. Foi por isso que João foi degolado, por falar a verdade. Então, vamos começar a dar nomes. Eu já vi Cordiceu falando, não, porque eu já vi vários amigos gays que foram discriminados por igreja legal. Eu concordo, isso acontece mesmo. Quais igrejas? Que amigos são esses? São dezenas? São centenas? Vamos começar a acolher essas pessoas, pregar o evangelho para elas, mas eu quero saber o nome. Eu quero saber a história completa. O pastor adulterou?
Qual pastor? Ah, a igreja permite... Beleza, qual igreja? Qual foi o pastor que foi racista? O que ele falou? A gente tem que ter provas para falar as coisas. É muito fácil fazer denúncias amplas. Ah, porque a igreja faz isso. Porém, essas denúncias não ajudam ninguém de fato. Então, eu quero ser o precursor como membro da Assembleia de Deus do Ministério do Belém. Eu vou começar a fazer denúncias também, para mostrar para vocês que o canal Gospel não tem hipocrisia e nem rabo preso com ninguém. A minha igreja já cometeu atos nítidos de idolatria, porque o ministério que é presidido pelo pastor José Wellington, o que ele faz? Ele constrói meio que um templo, um lugar que eles justificam que é para contar a história do pastor, fazendo estátua do rosto do pastor presidente. Assembleia de Deus no Ministério do Belém. É uma igreja que construiu um templo idólatra. Isso é para incentivar que quando nós vemos coisas erradas ao evangelho, que nós não temos medo de denunciar e falar nome mesmo. Ó, foi a igreja tal, esse irmão aqui foi discriminado. E expor mesmo na internet, sem dó. Sabe por quê? Porque nós podemos ser voz para esses irmãos que são discriminados. Então é um ministério que eu amo, porém é um ministério que se cerca de bajuladores, para não dizer que é um ministério que cometeu idolatria. É um ministério que em ano político se cerca de cartazes e enche a igreja de políticos que colocam políticos para serem ovacionados e para serem aplaudidos dentro de igreja durante os cultos. Então eu quero incentivar, você tem uma denúncia, algo de errado que aconteceu, denuncie, mas denuncie com provas. Denuncie com verdade. E faça de tudo para você não ter janela de vidro. E mesmo sendo um ministério que eu faço isso, um ministério que peca nesses aspectos, é o meu ministério que eu não pretendo sair. Porque é um ministério falho, porém, se nós não formos, pelo menos, aquele que ajuda a colocar um tijolinho na reconstrução, o que adianta? O que adianta? É muito fácil criticar. É muito fácil. Mas será que nós estamos dispostos a construir um pouquinho depois da denúncia? Nós podemos falar e chamar os fariseus de raças de víboras. Só que será que nós estaremos dispostos a conversar com os Nicodemos que aparecerão nas nossas vidas? Será que nós estaremos dispostos a corrigir os nossos próprios erros? É o que eu deixo para você, Daniel. E aqui está feita a denúncia. Dei o nome da igreja, o nome do pastor presidente, o que aconteceu. Então, já que você fala que você gosta de denunciar, eu te proponho, essas igrejas que você diz que fazem essas coisas absurdas, como você citou, os Gideões, né, nas 2h22, você citou os Gideões, beleza. Quem que eram os pastores que recebiam esse dinheiro para falar bem dos cantores? Quem que eram os cantores? Quais foram as edições dos Gideões que isso aconteceu? Vamos denunciar? Então vamos. Mas, porém, de uma forma cristocêntrica, dando com provas e falando quem são. Então, essa é a resposta que o canal Gospel tem para você, Daniel, e para todos os ex-crentes. Fiquem com Deus. Obrigado por assistir mais esse vídeo. Falou!